Olá a todos, bem-vindos a mais um módulo sobre ergonomia e NR17. O meu nome é Sérgio Monteiro, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista e aqui represento a EHS Consultoria nesse treinamento. Hoje nós iremos falar no módulo 4 sobre condições ambientais em ergonomia. É importante frisar que essas condições ambientais, elas são aplicáveis em algumas situações de trabalho. Então, atualmente, a norma regulamentadora 17, NR17, ela cita que nas atividades que exijam, solicitação intelectual e atenção constantes, como salas de controle, laboratórios, escritórios, análise e desenvolvimento de projetos, esses locais têm que ter os níveis de conforto e condições ambientais que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, o que seria essa avaliação ambiental em ergonomia? A avaliação ambiental na saúde e segurança do trabalho, ela diz respeito à avaliação de alguns parâmetros. No caso de ergonomia, nós vamos ver quais são esses parâmetros. São parâmetros objetivos, um exemplo mesmo é o ruído, a temperatura. Então, o avaliador, ele com o uso de aparelhos que vão medir esses parâmetros de uma forma objetiva, ele vai fazer essa medição no ambiente de trabalho e vai comparar esse resultado com o que diz algumas normas, algumas legislações, normas internacionais, nacionais. Então, ele vai comparar o que ele achou ali no ambiente de trabalho para ver se está dentro ali dos limites de tolerância. E na ergonomia não é diferente, nós vamos conhecer quais são esses parâmetros, quais são os limites de tolerância aí de cada um deles e o que pode ser feito, caso ultrapasse, para cima ou para baixo aí esses parâmetros. Então, a primeira coisa que o ergonomista tem que fazer, junto à empresa, aos trabalhadores, é conhecer o ambiente, as tarefas, as atividades desempenhadas, coletar a percepção dos trabalhadores acerca, olha, o seu posto de trabalho, você o considera ruidoso, você acha que é muito frio aqui, certo? Você acha que está vindo uma corrente de ar batendo diretamente em você, vindo, por exemplo, do ar-condicionado. Então, a gente tem que coletar essas percepções. No caso da temperatura, isso aí é muito comum a gente coletar, O trabalhador, ele falar com o ergonomista, ele esboçar isso aí quando ele acha que o ambiente está muito frio ou muito quente, principalmente ambientes climatizados. E a partir disso, dessa coleta de informações e percepções do trabalhador, o ergonomista ele vai planejar a metodologia de avaliação, qual equipamento que ele vai usar para cada situação, qual que é o tempo de medição, qual que é a norma base que ele vai utilizar para comparar esses parâmetros, o dia ali, o horário do dia, se o tempo está nublado, está ensolarado, enfim. Ele vai planejar ali a melhor metodologia de coleta desses dados. E aí ele vai identificar aquelas possíveis fontes geradoras, Pode ser ali fontes geradoras de ruído, a fonte geradora, no caso de um frio, que está gerando um desconforto, ou até uma corrente de ar também, vinda do ar-condicionado, como eu já citei. Então ele vai identificar essas fontes geradoras. No caso do ruído, um exemplo seria uma impressora matricial que faz, que ela tem aquele ruído característico, isso pode atrapalhar a concentração dos trabalhadores. Então, o ergonomista, junto com os trabalhadores, ele vai identificar essas fontes para depois propor um plano de ação, No caso, minimizar ou até mitigar ou eliminar essas fontes aí geradoras de desconforto em se tratando de condições ambientais em ergonomia. A partir disso, ele vai validar, depois que ele propôs esse plano de ação, ele vai validar junto com os trabalhadores, com a empresa, ou seja, ele vai chegar num acordo ali a respeito disso. Um exemplo é a própria iluminação, quando a gente tem uma iluminação deficiente, muitas vezes é necessário um reprojeto ali da posição das luminárias, a intensidade desse feixe de luz. Então, esse projeto tem que ser validado junto com os trabalhadores e com a empresa. Nós vamos botar em prática, que seja ali fazer um projeto luminotécnico, melhorar ali o ar-condicionado, a climatização, entre outras coisas, ou seja, vai efetivamente viabilizar essa transformação no ambiente de trabalho e ao final nós vamos reavaliar, fazer novamente a medição com os aparelhos ali, nós vamos ver quais são esses aparelhos para ver se surtiu efeito essas mudanças.
Então, na ergonomia, né, os objetivos aí da avaliação ambiental é sempre adequar as condições ambientais às condições psicofisiológicas dos trabalhadores e a natureza do trabalho a ser executado. A gente não lembram que no início desse módulo eu falei que a avaliação ambiental em ergonomia ela é realizada em ambientes de solicitação intelectual constante. Não é qualquer ambiente que o ergonomista ele vai fazer essa avaliação ambiental. Alguns ambientes extremos, por exemplo, um alto forno, né? Isso nós não vamos avaliar conforto térmico. Isso aí a gente já avalia estresse térmico, que já é o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, ele vai utilizar uma outra norma base, que seria NR15, por exemplo. Então, a gente tem que adequar essas condições ambientais à natureza da tarefa e às condições dos trabalhadores psicofisiológicas. Nós já explicamos quais são essas, o que seriam essas condições psicofisiológicas nos outros módulos. Então, nós avaliamos em ergonomia ruído, que é a unidade em decibéis, temperatura efetiva em graus Celsius, a velocidade do ar em metros por segundo, a umidade relativa em porcentagem e, por último, a luminosidade em lux. Então, nós vamos ver cada um desses itens aí, quais são os limites ali que a norma diz, principalmente NR17, não só NR17, mas nós temos algumas outras normas que a própria NR17 ela cita para usar como base, né? E dentre elas aí algumas normas da ABNT, né? Algumas normas da NBR, normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Então tudo isso o avaliador ele tem que tomar como base para fazer essa avaliação ambiental. Então, começando pelos ruídos, né? A gente sabe que quando a gente tem uma fonte de ruído muito grande, uma exposição do trabalhador grande ao ruído, né? Isso tem vários níveis que o avaliador ele tem que observar, ele gera alguns efeitos, vários efeitos, na verdade. Então, nós temos aí perdas auditivas induzidas pelo ruído, isso no caso de uma exposição de ruídos pode ser intermitente, contínuo, né? Um ruído muito grande ali, de uma forma abrupta também, pode gerar uma perda auditiva ali bem aguda. Então, nós temos alguns efeitos. Aí, listando eles, nós temos o estresse. Imagina você trabalhando ali num ambiente, né, que exige uma atenção constante, você tem um ruído de fundo, que seja ali uma rua movimentada, ou até o trânsito de pessoas ali. Então, isso pode gerar um estresse. A hipertensão arterial, aumento da tensão muscular, dificuldade de sono, transtornos neurológicos, problemas digestivos, transtornos comportamentais, né? O próprio estresse aí, ansiedade, entre outros, cansaço, falta de atenção e concentração, zumbido, vertigem, diminuição da audição, incômodo ao ruído, né? Então, pessoas que já têm ali uma perda, já começam a perder um pouco a audição ali, qualquer ruído, mesmo que ele seja para nós, às vezes para uma pessoa que está com a audição em dia, às vezes um ruído normal já se torna desconfortável para essa pessoa com perda. E também rouquidão, dor de garganta e afonia. Isso acontece muito com os professores, né? Os professores vão tendo ali aquele ruído característico na sala de aula, dos alunos, enfim, da própria voz. E aí o que acontece? Ele começa a competir contra esse ruído, aumentando a própria voz. Então, com o tempo, ele começa a ter prejuízos vocais também. Como título de curiosidade, aqui uma tabelinha, né, dos volumes sonoros aí em várias situações. Então, quando eu estou ali no escritório, não tem muita conversa e tudo, é um escritório mais tranquilo, mais silencioso, eu tenho ali mais ou menos 60 decibéis, fica entre 60 e 70, sobretudo quando eu tenho telefones, né, pessoas que falam ao telefone, então entre 60 e 70. Quando eu ligo o liquidificador na minha casa, ele produz um ruído de 75 decibéis. Né? Um caminhão pequeno acelerando 90 decibéis, uma britadeira 100. E a partir daí eu já vou tendo um risco de desenvolvimento de uma perda auditiva maior. É um concerto de rock aí, 110 decibéis. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o vocalista do AC/DC, ele teve que parar um pouco os shows, os concertos, porque ele estava ficando surdo mesmo, ele estava perdendo a audição dele por causa do excesso de shows, aquele ruído, né, de um show de rock.
Então ele teve que parar, se não me engano é Bruce, alguma coisa o nome dele, ele teve que parar os shows porque realmente ele estava tendo uma perda bem significativa da audição. E um avião a jato produz 120 decibéis, tá? Então, como eu disse, num ambiente climatizado, num escritório, né, é interessante que esse ruído fique entre 60 e 65 decibéis. É o que a norma atualmente, a NR17, ela preconiza. Quando um telefone toca, eu tenho um barulho, um ruído ali de pessoas no mesmo ambiente, né? Imaginem um escritório onde eu tenho ali misto, pessoas que não falam ao telefone junto com pessoas que falam ao telefone. Então, se essas pessoas que não falam ao telefone, elas têm tarefas que exigem uma concentração maior, eu já dei exemplos aqui do próprio RH, pessoal da controladoria aí, fiscal, né, que tem que lidar ali com notas fiscais, valores, e aí você coloca esse pessoal junto de um pessoal de televendas, por exemplo. Então, o próprio ruído das ligações, do telefone tocando, da impressora, isso pode gerar ali um aumento desse volume sonoro acima de 65 decibéis e vão ter que ser feitas correções. Hoje é muito comum aquele conceito de escritório aberto, open office, né, que o pessoal fala. Porém, essa questão do ruído, ela é bem comum nesse tipo de ambiente. Então, tem que ser bem planejado, o pessoal, quem planeja esses ambientes, né, o arquiteto, o engenheiro, junto com o ergonomista, eles têm que planejar esse ambiente de acordo com cada função, com cada atividade, para não ter esse problema de ruído. Eu já visitei empresas onde o trabalhador reclamou, falou assim, eu fico aqui, faço minha atividade, uma atividade que me solicita muita atenção, porém, na mesma sala, os técnicos vêm aqui, ficam conversando, sentam, conversam e me atrapalham. Então, isso tem que ser revisto, né? É uma queixa, por isso que eu falei no início que a gente sempre tem que coletar a percepção dos trabalhadores. Já falei, né, no slide anterior, então na NR17 ela cita que o nível de conforto, né, ele é até 65 decibéis. Né? No caso aí, alguns parâmetros que o avaliador vai ter que setar ali o aparelho dele, o aparelho que mede o ruído, no caso da ergonomia, é o dosímetro, só a título de curiosidade. Então você às vezes está no seu trabalho, às vezes chega aí um ergonomista, né, para poder fazer medição de ruído, ele vai colocar esse dosímetro aqui próximo, o mais próximo possível do seu ouvido, né? Esse aparelho vai ficar com você ali num determinado período de tempo, né? Ele pode fracionar esse tempo, enfim, ele vai escolher a metodologia dele de acordo com as normas e estudos, né? Então, esse aparelho vai ficar ali, como na foto aí está demonstrando, e no final ele vai dar a dose, né? A dose que você teve de ruído durante sua jornada de trabalho. No caso da ergonomia, 65 decibéis. Frisando mais uma vez que esse limite é para ambientes que solicitem, né, a atenção intelectual constante. No início eu falei salas de controle, escritórios, né, salas de projeto. Agora esse limite, quando eu levo para um chão de fábrica, já é outra coisa. Aí eu já tenho que olhar NR15, né, que se não me engano fala entre 85 decibéis numa jornada de 8 horas. Então, assim, para ergonomia é um tipo de ambiente que a gente avalia. No caso, fugiu desse ambiente, já é outra NR, já é outro tipo de avaliação, tá? Aí eu já vou avaliar, por exemplo, no caso, nível de pressão sonora para outros fins, ok? E agora, nós falamos sobre o ruído, agora nós vamos falar sobre a temperatura efetiva. Então, você que está assistindo essa aula, provavelmente você já brigou aí com alguém por causa da temperatura do ar-condicionado, né? Então, eu até coloquei uma figurinha ali embaixo, onde a gente tem aquela eterna briga entre homens e mulheres, né? Geralmente as mulheres sentem mais frio que os homens, nós vamos ver por quê. Então, qual que é a temperatura de conforto que me traz um conforto térmico dentro do meu ambiente de trabalho, né? Lembrando, se tratando de ambientes climatizados, ambientes de salas de controle, escritórios. Primeiramente, antes de eu falar qual que seria essa temperatura, o que é temperatura efetiva? A temperatura efetiva não confunda com aquela temperatura que aparece no visor do ar-condicionado, tá? São temperaturas diferentes. Então, um conceito é definida como a temperatura ambiente com ar calmo saturado em vapor d'água que produz a mesma sensação térmica do ambiente estudado. Então, o que seria isso? Para eu calcular a temperatura efetiva, o avaliador ele precisa de três parâmetros,
né, que é a temperatura do bulbo úmido, a temperatura do bulbo seco, e eu vou usar um anemômetro também, o anemômetro que vai me dar a velocidade do ar. Então eu pego esses 3 parâmetros e jogo numa cartilha, né, que chama ábaco, é tipo uma carta ali de avaliação de temperatura efetiva, que é o ábaco da temperatura efetiva, e ela vai me dar essa temperatura, que ela tem que estar entre 20 a 23 graus centígrados. Então, esse é o parâmetro que a gente utiliza hoje para esse tipo de ambiente, né? Escritório, sala de controle, enfim. Então, esse é o tipo de temperatura, é o que a gente tenta buscar quando a gente avalia esses cenários aí, tá joia? Quando eu falo em conforto térmico, ele tem a ver diretamente com o desempenho do trabalhador. Então, quando eu tenho um ambiente muito quente, o meu desempenho vai ser inferior. Ao mesmo tempo que eu tenho um ambiente muito frio, também vai me gerar efeitos aí. Então, essa temperatura ela tem que estar na temperatura ideal. Então, alguns autores já, né, se eu procurar na internet aí, eu vou achar, vários autores já fizeram estudos simulando temperaturas diferentes, né, aplicadas nesse ambiente de escritório. Eu trouxe aqui um gráfico, né, que um desses autores, em 2007, ele chegou ali em 21,7 graus, que mostra que o desempenho máximo do trabalhador ele é mais ou menos nessa temperatura, de 21,7 graus. Lembrando que é a temperatura efetiva, tá? Não é a temperatura que mostra lá no visor do ar-condicionado. Então, o que seria isso? Olha, o ergonomista vai lá no meu ambiente de trabalho, ele coloca ali o termômetro, né, de bulbo úmido, bulbo seco, mede a temperatura, a velocidade do ar, joga no ábaco lá e vai chegar numa temperatura. Então, essa temperatura, segundo esse estudo que eu estou mostrando nesse gráfico, se for de 21,7 graus, é uma temperatura ali que o desempenho do trabalhador ele é um desempenho otimizado, máximo. E agora o bom desempenho, né? Essa faixinha branca aí, no caso do gráfico, a temperatura está em Fahrenheit, né? E aí nós convertemos para graus Celsius. Então, o bom desempenho ali, que está justamente naquela faixinha branca, no pico ali, né, do gráfico, está entre 20 e 23 graus, que é justamente o que a norma NR17 atualmente ela preconiza. Né? Então, a gente tenta chegar ali entre 20 e 23 graus, fazendo aquelas medições que eu falei para você, dentro do ambiente de trabalho. Os efeitos de uma baixa qualidade do ar, quando eu falo em conforto térmico, automaticamente também eu tenho que falar da qualidade do ar. Isso inclui, né, a questão da limpeza do ar-condicionado, né, essa manutenção periódica do ar-condicionado, a renovação desse ar, tá? Então, na higiene ocupacional, né, alguns profissionais fazem essa medição dessa qualidade do ar. No caso da ergonomia, não, a gente fica mais no conforto térmico mesmo. Então, a baixa qualidade do ar que também, né, em certos locais a gente chama de síndrome do edifício doente, ela pode gerar o quê? Dores de cabeça, náuseas, cansaço, irritação nos olhos, nariz e garganta, falta de concentração, problemas na pele, baixo rendimento no trabalho. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma qualidade do ar ruim, um ar-condicionado que não sofre manutenção periódica, né, ele não eu tenho essa renovação do ar dentro do ambiente, ela é precária e pode gerar todos esses efeitos aí. Principalmente quem tem rinite alérgica aí, né? Trabalha aí, por exemplo, num arquivo que lida com pasta, né? Lembrando que ácaro gosta muito de papel, então quem trabalha muito em arquivo, biblioteca, mexe com livros, né? Então a gente tem essa exposição a ácaros num ambiente fechado, se esse ar não é renovado, esse filtro do ar-condicionado ele não tem uma ação ali antibactericida, antifúngica, né? Então isso pode gerar uma crise de rinite alérgica, né? A gente sabe quando a gente está com rinite alérgica, que é coriza, espirro, praticamente ali atrapalha o nosso trabalho, né? A nossa jornada, a gente tem que parar toda hora ir no banheiro, ficar suando o nariz, né? Os olhos enchem de água, então fica ruim de ficar concentrando na atividade. Então por isso que a gente tem que procurar uma qualidade do ar melhor. E aí uma curiosidade, como eu disse, né, por que tem aquela guerra ali entre homens e mulheres na questão da temperatura? Porque as mulheres, elas sentem frio mais rápido, né? O metabolismo basal dela é menor do que a do homem. Por quê? A mulher, ela tem
menos massa magra que o homem. O que que seria massa magra? É tudo menos gordura, né? Ossos, pele, músculos. Então o homem, a estrutura corporal dele, ele tem mais massa magra. E tendo mais massa magra, o metabolismo dele é maior. Então o metabolismo, né, um dos produtos aí do metabolismo, no caso, seria o calor. Então o homem ele sente mais calor que a mulher naturalmente, né? Então no ambiente, por isso que os homens geralmente preferem o ar-condicionado mais frio e as mulheres ficam naquela guerra ali. Então, uma dica que eu dou para vocês é tentar, primeiro, fazer a avaliação do conforto térmico com o ergonomista, ver se a temperatura efetiva está entre 20 e 23 graus, certo? E aí tentar chegar num consenso, né, fazer várias medições ali com temperaturas diferentes dentro dessa faixa de 20 a 23 graus, e aí chegar num denominador comum tanto para os homens quanto para as mulheres. Quem gosta mais do frio, ficar no ar-condicionado, fica um pouco mais próximo ali do aparelho, quem já não gosta mais, fica um pouco mais distante, né, respeitando o layout ali do ambiente. Então tá aí o motivo, né, homens, por que que as mulheres pedem tanto aí para aumentar um pouco a temperatura do ar-condicionado e porque vocês, né, querem a sala ali parecendo o Polo Norte. Mais um parâmetro aí, então nós falamos sobre o ruído, conforto térmico, agora nós vamos falar sobre velocidade do ar. A velocidade do ar não tem muito segredo, então nós medimos aí com um aparelhinho chamado anemômetro. Nós já temos anemômetros digitais, então o que que é feito, né? Qual que é o risco aí? No caso eu tenho um trabalhador, mais uma vez no ambiente fechado, climatizado, e aí eu tenho uma corrente de ar do ar-condicionado vindo diretamente nesse trabalhador. Então, os riscos aí vocês já podem imaginar, né? Essa corrente de ar ela pode conter, se esse aparelho ele não é limpo regularmente e tudo, o filtro dele está sujo, isso pode conter ácaros, né? Bactérias, fungos. Então, isso gera prejuízo, né? Nem preciso falar. Então, no caso aqui, é feita uma medição com esse aparelho diretamente ali onde o trabalhador está para ver se ali tem uma hélicezinha que ela vai rodar e vai me dar a velocidade do ar em metros por segundo. Então, segundo a NR17, essa velocidade do ar ela não pode ser maior que 0,75 metros por segundo. É muito pouquinho mesmo. Então, assim, não é interessante eu ter corrente de ar vindo direto no trabalhador. O mesmo se aplica àquele trabalhador que às vezes trabalha com a janela aberta e tem muita ventania ali chegando nele, né? Mas principalmente aparelhos de ar-condicionado. Então, quando eu tenho essa situação, já vi várias vezes, já lidei várias vezes com isso, né? Reclamações a respeito desse ar-condicionado, vindo ali diretamente no trabalhador. Já vi pessoas desenvolvendo problemas vocais por causa disso. Uma vez eu atendi uma clínica de fisioterapia, né, na parte de pilates ali, o aparelho de ar-condicionado era mais baixo e ele estava posicionado próximo de um aparelho aonde a terapeuta, a fisioterapeuta, ela ficava ali orientando a paciente. Então ela tomava ali nas costas, né, e às vezes de frente esse ar todo ali. Então ela desenvolveu problema vocal sério, né, por causa disso. A gente sabe que o ar condicionado ele diminui um pouco ali a umidade do ar dentro do ambiente, né? O ar fica um pouco mais seco. Então, imagina uma pessoa falando toda hora ali, dando instruções e com essa corrente de ar vindo direto. Então, por isso que é feita essa medição. E uma alternativa para a gente contornar isso, né, uma medida ali, uma transformação que a gente pode fazer, caso a gente encontre essa situação no ambiente de trabalho, é adotar um defletor de acrílico no ar-condicionado. Então, esse ar ele não vai vir diretamente. Se eu tenho a opção no próprio ar-condicionado, ele me dá a opção da paleta, né? De eu direcionar a paleta. Isso também tem que ser acordado com todo mundo, que eu também vejo motivo de briga, né? Tem gente, os homens principalmente, eles gostam que esse ar frio venha direto neles, e às vezes se tiver uma mulher ali no meio e está recebendo esse vento aí, se passar de 0,75 metros por segundo já é prejudicial. Então uma solução aí é adotar esse defletor de acrílico. Isso aí vende no mercado, se você colocar no Google lá, você vai achar com facilidade, tá? O que a gente observa muito também nas análises ambientais às vezes, a empresa alugou, né, um ponto ali, uma casa, enfim, ela não projetou aquilo do zero, aquele setor do zero. Então, às vezes, com essa casa, ela tem que adequar, né? Ela tem que, na verdade, corrigir ali algumas coisas para poder montar um setor ali dentro, colocar divisórias, enfim.
ela não fez aquilo, não projetou, aquilo já estava pronto ali, né? O locatário ali à disposição, ele tinha ali aquele imóvel e aí quem alugou, no caso a empresa, ela se moldou ali dentro. Então, quando eu não tenho esse projeto, isso pode acontecer, é muito comum acontecer isso, principalmente quando a gente fala de iluminação, que nós vamos ver mais para frente. A umidade relativa também está diretamente relacionada à qualidade do ar, né? A gente sabe disso, tá aí no jornal, né? Com a umidade relativa da nossa cidade é tantos por cento, vai para tantos por cento, isso gera também prejuízos, né? Dependendo desse nível. Então, na NR17, ela tem um nível ali que esses setores, esses locais de trabalho, eles não podem ficar abaixo. Mas falando de umidade relativa, né, quando ela está muito baixa ou alta, pode haver problemas, principalmente respiratórios, né? A umidade muito baixa, menos que 30%, ela pode gerar ali as alergias, sinusites, as asmas, né? E outras doenças tendem a se agravar. Já quando ela está muito alta, né, um ambiente muito úmido ali, pode surgir ali os fungos, mofos, bolores e ácaros. Então, o que a NR17 fala? Que essa umidade relativa ela não pode ser inferior a 40%. Então, o aparelho que a gente usa para poder medir, ele se chama higrômetro. Então, esse aparelho, eu vou lá, é o mesmo aparelho que o pessoal aí do tempo, aí, né, do clima-tempo, o pessoal na análise meteorológica, eles usam. Então, eles vão avaliar essa umidade, nós vamos avaliar essa umidade dentro ali do ambiente de trabalho, e se ela tiver inferior a 40%, é necessário a correção. No caso aí, eu coloquei uma foto de um umidificador de ar, né? No caso, é uma solução também que pode ser adotada dentro de um ambiente fechado e climatizado. E aí, adotou o umidificador, a gente faz as medições lá também para ver se chegou ali, né? E algo, no caso, não pode estar inferior a 40%. Agora, falando da iluminação, como eu disse, é muito comum nós encontrarmos mais desacordo, né, em relação às normas da iluminação do que acordo. Então, assim, quando o ergonomista ele vai fazer a avaliação de iluminação, é uma avaliação um pouco complexa, né? Em outubro de 2018, se não me engano, a NR17 ela mudou ali o sistema de avaliação, né? Ela colocou uma norma de higiene ocupacional da Fundacentro como norma de referência para avaliação de iluminação. Então, o que a gente tem que prestar atenção no ambiente? Primeiro a gente tem que ver as tarefas e tem que ver a disposição da luz natural e a luz artificial. A luz natural é aquela vinda das janelas, por exemplo, do sol, né? Então, essa luz a gente tem que aproveitar também, né? No projeto ali do posto de trabalho, do ambiente de trabalho, é interessante ali que o projetista, o arquiteto, ele aproveite de uma forma bem eficiente essa luz natural. Então, se ele aproveitar, por exemplo, eu vou economizar com energia, né? Com a conta de luz. Então, uma luz natural, uma janela, ela gera alguns efeitos positivos também, né? Gera efeitos negativos, mas ela também gera efeitos positivos. Então, se eu tenho uma janela ali, eu tenho oportunidade de me conectar melhor com o mundo exterior, não fica aquele ambiente totalmente fechado, monótono, né? Altamente dependente de luz artificial. Então, eu tenho, às vezes, escritórios que, por lado de fora ali, dá para uma área verde, né? Bem arborizada. Então, o trabalhador ele está passando ali, pode olhar aquilo. Isso gera uma satisfação, né? A questão da vitamina D também, né? Nós estamos vendo que com o passar dos anos, mais e mais pessoas vão tendo deficiência de vitamina D. Por quê? Eles passam muito tempo no ambiente de trabalho fechado, né? A gente sabe que tem um período ali do sol, da radiação UV, que é a partir das 10 horas, né? Que eu tenho essa radiação que faz o meu organismo produzir a vitamina D, né? Com o contato dessa radiação do sol com a pele, claro, tomando os devidos cuidados, né? Por causa, por exemplo, do câncer de pele. Então, quando eu fico no ambiente fechado, eu perco essa oportunidade de receber essa radiação, tá? Mesmo porque a janela também, ela diminui muito ali, né, a questão da absorção da vitamina D, mas não deixa de ser uma fonte de luz natural, né, a luz solar, e gera também outros efeitos, né? Por exemplo, o efeito no humor.
Então, quando essa luz vai mudando ao longo do dia, né, o sol vai mudando de posição, gera ali sombras, né, alguns efeitos nas árvores, nas plantas, né, enfim, que isso traz algum, no caso, visualmente falando, é agradável. Então, traz efeitos de satisfação e alívio visual. Imagina uma pessoa que trabalha num banco, né? Ela tem ali à sua disposição uma paisagem bem bonita ali, que ela pode olhar para a janela, ela pode levantar um pouco do posto de trabalho, chegar ali na janela e ficar observando para aliviar um pouco, né? Tanto a questão física quanto mental. Então é interessante aproveitar essa luz natural. Por outro lado, né, quando essa luz ela é mal aproveitada, ela pode gerar ofuscamentos, reflexo e aumento do calor, de calor no ambiente. Então, tudo tem que ser projetado. Então, você vai construir um setor do zero, né? As empresas aí que desejam, às vezes, se mudar de sede ou construir uma sede, é interessante que vocês perguntem ao projetista, né? Façam esse projeto ali, tragam os trabalhadores também para participar desse projeto. Então, ali onde vai ficar o ar-condicionado, né, onde vai ficar ali as cadeiras, as mesas, os trabalhadores das diferentes funções ali, quem fala muito ao telefone, ficar um pouco afastado de quem não fala, né, que quem depende um pouco ali da concentração a mais para poder fazer as tarefas. Então, isso tudo tem que ser planejado, né? Chama o ergonomista para participar, ou seja, é uma equipe multiprofissional. E a luz artificial, ela vem ali das luminárias, né? Ela pode ser ali de uma forma geral, né? A figura aí do lado direito está mostrando. Ela pode ser localizada, quando eu tenho uma luz mais localizada no meu posto de trabalho, ou pode ser combinada, né? No caso, as duas, tanto a geral quanto a localizada. A NR17 ela fala que em todos os locais de trabalho tem que ter iluminação adequada, seja ela natural, artificial, geral ou suplementar, né? Suplementar é por aquelas luminárias, por exemplo, quando a gente está estudando e usa aquela luminária de mesa, seria uma iluminação suplementar. A iluminação em geral deve ser uniforme, né, uniformemente distribuída e difusa. Então eu tenho que ter um projeto de iluminação, né? Outra coisa que é comum a gente encontrar aí, mais uma vez, né, ambientes locados, casas mais antigas, onde a empresa faz a sua sede ali, às vezes não tem um projeto de iluminação adequado, né? Vai lá o eletricista, às vezes aproveita aquela luz que já existia, ou o eletricista vai colocando luminária ali, né, e não tem um projeto adequado. Na verdade, a gente tem que fazer um projeto luminotécnico. Então, é chamar um técnico mesmo, um especialista, engenheiros eletricistas, né, arquitetos aí que têm essa especialização. Geralmente, lojas que vendem artigos de iluminação, eles têm algumas pessoas que fazem esse projeto. Então, é interessante a empresa procurar antes de fazer ali, ou até para corrigir algum aspecto. Se eu fui lá com o luxímetro, né, que é o aparelho que mede a iluminação em lux, que está aí abaixo, e eu constatar que o nível está inferior ao que a norma pede, tem que ser corrigido. Então, como é que eu vou corrigir isso? Né, é o ergonomista que vai apontar, ó, que você tem que mudar essa luminária, tem que comprar uma luminária de tantos lux, né, IRC 80, não. Na verdade, ele vai apontar o erro, né, e aí o engenheiro eletricista, o projetista ali que tem esse conhecimento, ele vai avaliar o posto de trabalho, vai avaliar a posição das luminárias, vai fazer esse ajuste, né? E no final nós vamos fazer a reavaliação. E por último, a iluminação geral suplementar deve ser projetada e instalada de forma a evitar ofuscamento, reflexos, né, incômodos, sombras e contrastes excessivos. Então, não sei se vocês já viram isso, né? Quando a gente tem uma luz que ela está acima do ventilador, por exemplo, isso gera aquele efeito estroboscópico, né? A luz fica piscando, igual boate. Não sei se já chegaram a ver algum ambiente assim. Então, por isso que hoje, quando a gente compra um ventilador, né, que ele já vem com a luz é sempre abaixo das pás do ventilador para evitar esse efeito. Outros efeitos aí, né, ofuscamento, né, por exemplo, eu estou dirigindo à noite, vem aquele farolzão alto na minha cara ali, aquilo me causa um ofuscamento. Mesma coisa se eu tiver uma fonte de luz no meu ambiente de trabalho muito forte ali, direcionada para os meus olhos, né, de uma forma direta, isso vai me gerar um ofuscamento. Os reflexos, né, mesas ali que são brilhantes, mesas de vidro ou que a tinta não é fosca, isso gera reflexo na própria tela do computador também. Essas telas atualmente estão vindo contra reflexo, mas se eu tiver uma lâmpada aqui, uma fonte de iluminação aqui
que ela tá incidindo diretamente na tela do meu computador, ou até se o meu posto de trabalho ele está disposto atrás de uma janela, né? E aí na luz do sol, determinado horário do dia, essa luz bate diretamente na minha tela do computador, isso vai gerar um reflexo, um ofuscamento, um incômodo. Então é muito comum eu encontrar situações dessa, né? Então tem que ser feito um reajuste no layout, a posição dessa tela do computador. É interessante que o computador fique sempre, no caso dessa foto aqui, ó, é justamente isso. O computador, a tela do computador, né, a janela, ela tem que ficar ao lado da tela do computador, né? Se esse trabalhador, essa janela ficasse atrás dele ou à frente, seria errado, tá? Seria, poderia ser uma fonte ali de ofuscamento, tanto na frente quanto atrás. O ideal é que as janelas fiquem sempre do lado ali do trabalhador, né, do terminal de computador, para evitar isso. Agora, por exemplo, se eu estou numa biblioteca, né, onde eu preciso ler, então a luz natural, ela é boa, né, é boa para ser utilizada nesses casos. Às vezes eu tenho uma mesa em L, né, uma parte da mesa eu uso para ler documentos, né, assinar ali, fazer alguma coisa ali manual, né, com os documentos, e a outra parte da mesa em L eu tenho o meu computador. Então a parte que eu vou manusear e ler documentos e tudo, eu posso colocar ali de frente para uma janela, né, na lateral, na minha mesa em L, e aqui, ó, a janela aqui na minha lateral, eu coloco o meu computador aqui de frente para mim. Então isso não vai me gerar ofuscamento, né? A fonte de luz está vindo daqui para cá, a fonte de luz natural, e não da minha frente ou das minhas costas, no caso. Tá joia? Então esse é um exemplo rápido que eu dei aqui sobre a posição do seu mobiliário no posto de trabalho em relação a uma fonte de luz natural. Aqui eu trouxe os níveis da norma de higiene ocupacional 11, né, da Fundacentro, mais conhecida como NH-O11. Ela é a norma de base que a NR17 cita para o avaliador. Então, eu fiz um extrato aqui do item 22 do quadro 1, onde ele fala que os níveis, né, tem vários níveis de iluminação aí. Então, no caso, por exemplo, de uma recepção, eu tenho que ir lá com o aparelhinho, vocês estão vendo aí do lado direito o aparelho luxímetro, né, que eu estou medindo ali na área de trabalho desse trabalhador, não sei se dá para ver, ali está medindo 475 lux, tá? Então, se eu for levar aqui para o quadro 1 da NH11, então eu vou lá nos escritórios, que isso aqui é um escritório, né, no caso da foto aí à direita, e aí eu vou ver o nível ali, né, no caso é que esse trabalhador ele escreve, tecla, lê e processa dados. Então o nível ali seria 500 lux, tá? E nesse posto dele aí, na hora que eu medi, tá dando 475, tá? A NH11, ela dá uma tolerância de 10% para menos ou para mais. Então, se eu calcular ali, né, provavelmente, se não me engano é 450, né? Então, estaria dentro ali dessa iluminação medida no posto de trabalho, tá? Lembrando que esse tipo de medição é uma das medições que devem ser feitas, né? No caso da NH11, ela trouxe uma metodologia toda nova, né? Eu tenho que calcular a iluminância média, razão de iluminação, iluminação ponto a ponto, que é essa aí. Então isso vai depender do ergonomista, tá? Mas para vocês saberem, por exemplo, o nível mínimo aí de uma atividade de escritório, mexer no computador, seriam 500 lux. Então se eu for lá no seu posto de trabalho e dar, por exemplo, 200, 120 lux, então significa o quê? Que o seu posto de trabalho ele está mal iluminado. Então isso vai te gerar, né? Você vai forçar a sua visão, isso vai gerar dores de cabeça, então por isso que tem que ser corrigido. Aqui a questão das posições das luminárias, como eu disse, isso é um projeto, isso tem que ser feito por profissionais capacitados, né? Cabe ao ergonomista identificar o risco, a inadequação e apontar para a empresa, e aí, junto ali com esse profissional, chegar na solução, né, no projeto. Então tá ali, nós temos na primeira foto, né, o trabalhador tá ali na mesa, então você traça uma linha horizontal, né, da visão dele, e ali nessa linha horizontal para a luminária do teto tem que ter ali, essa luminária tem que estar posicionada acima de 30 graus, tá? Dessa medição, igual não dá para ver ali, mas tá escrito zona de ofuscamento, e essa zona de ofuscamento está dentro aqui, ó, de 30 graus
da visão desse trabalhador para frente. Então é interessante que essa luminária fique acima, né, desses 30 graus. Algumas literaturas falam 45 graus, tá? Aqui no meio, né, a situação de reflexo, onde a luminária está bem à frente, gera um reflexo nesse trabalhador, então não respeitou essa zona de ofuscamento de 30 graus, saindo aqui, né, da visão do trabalhador. E aqui, na terceira figurinha aí, da primeira, a posição recomendada da luminária, né, logo acima do trabalhador, né, então isso aí não causa reflexo, ofuscamento vindo dessa iluminação artificial. Então, na segunda figura aí da direita, mostra que eu falei para vocês dos 30 graus. Então, a luminária ela tem que estar sempre acima desses 30 graus ali do trabalhador. Então, vocês estão vendo que é bem complexo, né? Não é simplesmente eu chegar, não, tem essa sala aqui, eu vou botar umas luminárias, vou chamar aqui o seu Zé eletricista, ele vai colocar umas luminárias aqui, e é isso aí. Não. Muitas vezes isso aí pode, né, a má concepção da iluminação, ela vai gerar uma série de prejuízos. Isso pode abaixar o seu rendimento aí no trabalho, né? Você chega em casa com dor de cabeça, irritado, né? Forçando a visão, daqui a pouco você está usando óculos, né? Então, assim, né? Por outros motivos, é claro, mas a iluminação ela pode influenciar na acuidade visual, né? Todo mundo lembra da acuidade visual quando vai fazer a renovação da carteira, né? Quando você olha para aquelas letrinhas ali. Então, a iluminação ela tem um efeito ali direto também na acuidade visual. Então, é interessante que isso seja projetado, né? Primeiro seja identificado ali se os níveis estão corretos e, se não tiverem, que isso seja corrigido, ok? Então, para finalizar o nosso módulo 4 aqui, como vocês puderam ver, é um módulo que trata de variáveis ambientais dentro da ergonomia. Nós vimos o ruído, temperatura, iluminação, velocidade do ar e umidade relativa. Então eu faço essa perguntinha, né? No seu posto de trabalho, atualmente, né, algum desses fatores ele contribui ali para reduzir o seu conforto? Né? Você se sente incomodado por alguma coisa? Muita gente deve responder a questão da temperatura do ar-condicionado, né? Principalmente as mulheres aí, se essa temperatura estiver muito baixa, e os homens se essa temperatura estiver muito alta. Só que nós vimos lá que se o ergonomista for aí e medir, está entre 20 e 23 graus a temperatura efetiva, então tem que chegar num consenso aí dentro desse intervalo. E aí, se não tiver, procure o SESMIT, né, responsável, que é o Serviço de Medicina e Saúde Ocupacional, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho, o ergonomista responsável, principalmente, né? Que ele que vai olhar, vai avaliar, vai ver se os níveis ali estão correspondendo e vai sugerir à empresa essas modificações. Tá joia? Então, nos vemos no próximo módulo. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato com a EHS Consultoria. Eles vão entrar em contato comigo e, com muito prazer, né, com o maior prazer, eu vou tirar essas dúvidas com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.